Amigos de casa, que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós estamos aqui na Igreja da Graça de Caçapava, né? Hoje é a Santa Ceia do mês de março, já é a terceira Santa Ceia deste ano. O ano está passando, né? E passa rápido. Às vezes você olha para trás e fala, poxa, um dia desse eu era um garoto, aí depois o tempo foi passando e nós vamos nos amadurecendo. E também na palavra de Deus é diferente, nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos tendo condições de tomar posse de coisas maiores que Deus tem para nós em nome de Jesus. Hoje é o quarto culto nosso, irmãos, que nós estamos estudando sobre o tabernáculo, né? Onde Deus se manifesta, onde Deus se revela. Primeiro nós começamos lá com Moisés sobre o monte, né? E aí ele passa 40 dias e 40 noites lá. A Bíblia fala que uma nuvem, né? A glória de Deus pegou e cobriu aquele monte. O que ele comeu, o que ele bebeu, nós não sabemos. O que nós sabemos é que a glória de Deus sustentou ele. E aí Deus pede para ele uma oferta. Por que eu pedi uma oferta? Porque Deus já tinha em mente, irmãos, o que ele queria, né? Ele queria construir o tabernáculo, mas Deus simplesmente poderia aparecer o tabernáculo como apareceu a primeira tábua dos 10 mandamentos. Mas Deus queria a participação do povo dele, né? A oferta nos revela o nosso temor ao Senhor, o quanto nós tememos a Deus. Aí depois ele constrói o tabernáculo, tinha pelo menos 3 graus de comunhão no tabernáculo, tinha um átrio onde as pessoas tinham acesso, tinha um lugar santo onde só o sacerdote tinha acesso, e tinha um sumo, um santo dos santos, que só o sumo sacerdote tinha acesso. Então nós temos que buscar esse grau de intimidade, esse grau da presença de Deus na nossa vida, no nome do Senhor Jesus, né? Depois acontece o seguinte, né? Ele chama, essa chama que queimava constantemente, né? A Bíblia fala que o Eli era um sacerdote, e a função de Eli era não deixar aquela lâmpada se apagar, e na verdade a lâmpada estava se apagando não só no coração, não só no tempo, mas também no coração de Eli. Nós temos que colocar lenha na fogueira. A Bíblia diz: sem lenha o fogo se apaga. Se nós não estamos regando, né, num certo sentido, colocando mais lenha na fogueira, esse fogo vai se apagar. E quantas pessoas que hoje estão até na igreja, mas a chama está meio apagada, a pessoa está meio assim, meio assada, ela já não se envolve mais com Deus, já não sente mais a presença de Deus. Faz uma introspectiva em você mesmo. Será que essa chama está queimando dentro do meu coração, ou será que essa chama está meio apagada? E aí Deus levanta, dá uma instrução para um camarada chamado Bezalel. Você nunca ouviu falar desse nome na Bíblia? Irmãos, Deus chama os improváveis, né? Era uma pessoa improvável. Deus chama ele para trabalhar em ouro, prata e bronze, para trabalhar em talhas, para trabalhar em madeiras, para trabalhar em pedras, para a construção do tabernáculo como Deus queria. Aí depois a Bíblia fala que era para construir essa tenda fora do arraial, porque Deus queria ver um esforço no povo dele. Às vezes não está faltando esse esforço, né? Você veio da sua casa, às vezes você veio de carro, de bicicleta, de ônibus, transporte público, você veio a pé, né? Deus quer ver esse esforço. Tem que haver em nós esse esforço para vir na casa de Deus, para vir na presença de Deus. Então eu queria ver esse esforço. E a Bíblia fala que a nuvem da glória de Deus, Moisés, ele ficou exposto à presença de Deus. Quando ele desceu do monte, ele não sabia que o seu rosto resplandecia, ou seja, as pessoas não conseguiam olhar para Moisés, as pessoas olhavam para Moisés e seu rosto transfigurava, então as pessoas viam Deus em Moisés. Hoje o desafio nosso, irmãos, não é simplesmente eu chegar aqui, pregar e ser um papagaio. O desafio é nós vivermos aquilo que nós pregamos, né? Às vezes nós falamos para quilômetros, mas nós vivemos para centímetros, né? Então acontece o seguinte: será que as pessoas conseguem ver Deus em você? As pessoas conseguem enxergar Deus na sua vida? Imagina as pessoas que trabalham com você, que moram do lado da sua casa, seu vizinho, seu colega de trabalho, convive com você, sabe que você é da igreja, aí vê você xingando um palavrão, falando uma derrota, amaldiçoando alguém. Olha o tamanho da decepção que essa pessoa tem, né? Então ela certamente não vai enxergar Deus na sua vida, né? Então a Bíblia fala que ele tinha que cobrir o seu rosto para conversar com as pessoas, ele tirava aquele lenço para poder falar com Deus, né?
Então as pessoas viam Deus nele. E aí diz a Bíblia Sagrada que Deus começou a tocar no coração de pessoas para trazer as ofertas para a construção do tabernáculo. As pessoas trouxeram anéis, braceletes, brincos, pingentes, né, cujo Deus tocaram no coração. Aí agora nós vamos entrar em matéria nova, aqui no Êxodo capítulo 36. Êxodo capítulo 36, versículo de número 1 diz assim, ó: assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como havia de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. Então a Bíblia fala que o Bezalel estava trabalhando, e se era muito cargo, se era muito serviço para Bezalel, a Bíblia fala que Deus levantou um ajudante dele, um secretário, um auxiliar chamado Aholiabe, homem sábio, né? Enquanto o Bezalel era da parte material, na parte que colocava a mão na obra, no negócio, né? A Bíblia Sagrada diz que Aholiabe era na parte administrativa. Então nós temos que ter os dois casos na casa de Deus, na obra de Deus, em nome de Jesus. E o que me chamou a atenção, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência. Irmãos, nós estamos vendo que Deus é que dá sabedoria e inteligência. Nós estamos falando bem antes de Salomão. A Bíblia fala que o homem mais rico que já existiu foi Salomão. Por que o Salomão foi mais rico que já existiu? Porque quando Deus falou para ele pedir o que ele quisesse, ele não pediu a vida dos seus inimigos, né? Ele pediu sabedoria e conhecimento. Nós temos que pedir a Deus. A Bíblia diz no livro de Tiago: se tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele vos dará, e a todos Ele dá liberalmente. Nós temos que pedir sabedoria a Deus. Deus me dá sabedoria para lidar com essa situação. Às vezes a pessoa não sabe lidar com a situação que você levantou na frente dela. É uma situação no casamento, uma situação na família, no emprego, na saúde. Fala: Deus me dá sabedoria. Às vezes você está dispondo com a pessoa, você está brigando com a pessoa, você toma nome de chato. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra o diabo e seus mensageiros, né? Então temos que pedir sabedoria a Deus em nome de Jesus, sabedoria para trabalhar em toda a obra do serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado, para não sair nenhuma vírgula ali do que Deus tinha mandado que eles fizessem. Verso 2: então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. Então não veio quem quis, irmãos, não veio quem Deus chamou. Então, irmãos, sempre nós dizemos, até no ministério do patrocinador: se Deus não chamou você, nós não queremos, mas se Ele chamou, irmãos, venha cumprir o chamado de Deus na sua vida. Pastor, eu senti no meu coração, eu quero orar aqui, eu quero evangelizar, me dá um material evangelístico, algumas revistas, eu quero entregar lá no hospital. Então, se Deus chamou, irmãos, cumpra o chamado de Deus. Aquilo que Deus colocou no seu coração, mostrou para você, irmãos, é para que você pode mudar, em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu estou vendo que tem um problema na igreja, uma falha. Pastor, eu estou vendo que essa área ela está sendo negligenciada. Pastor, eu estou vendo que essa área está sendo desperdiçada. Então, se Deus mostrou para você, é para você cuidar. Eu estava conversando com uma pessoa e falou assim: olha, o nosso ministério, pastor, ele é omisso em trabalhar com os filhos de pastores. Falei: então, se Deus mostrou para você, não começa com você. Ah, mas eu não tenho acesso a todos. Então Deus vai te dar acesso a quem precisa. E cedo ou tarde, se é um propósito de Deus, esse ministério vai crescer. Daqui a pouco você está cuidando de uma grande soma de pessoas, em nome do Senhor Jesus, porque Ele é Deus, Ele faz a obra. Versículo 5: e falaram a Moisés dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizeste. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo
foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Oh, glória a Deus, irmãos. A Bíblia fala que o povo trouxe mais do que precisava para o serviço. Quando Deus está na coisa, irmãos, não há escassez de nada. A obra de Deus, irmãos, ela tem que ter abundância, no nome de Jesus. Pastor, mas é abundância financeira? Também é, mas tem que ter abundância de alegria, abundância de entusiasmo. As pessoas precisam ver você entusiasmado, você alegre, contente, para você entusiasmar outros em nome de Jesus, para sair essa alegria de servir o Senhor Jesus para frente, né? No nome de Jesus. Moisés teve que proibir o povo de trazer oferta, foi proibido de trazer mais, porque o que eles tinham era material suficiente e ainda sobrava, né? Isso é o sonho de todo pregador, né? Em nome de Jesus. Irmão, se você está buscando a Deus, seu problema não é dinheiro, Ele vai dar, vai fazer chegar. Pastor, eu sou aquele empresário que eu não consigo vender, ou eu não consigo comprar matéria-prima, ou eu não consigo pagar. Irmãos, a sua necessidade é o Senhor. Se você buscar Deus, Ele vai te dar, em nome do Senhor Jesus. É igual a igreja, pessoal. Você semelha às vezes a igreja a um restaurante. Irmão, se você vai no restaurante, que a comida é boa, pessoal, você volta, você fala, poxa, paga até mais caro, o preço que for, mas eu não esqueci quando eu fui naquele restaurante, eu vou lá porque a comida é boa, quero comer aquela comida de novo. Eu, como pregador, eu tenho que me dispor, eu tenho que me consagrar, tenho que buscar Deus para ter uma palavra para dar para você, em nome do Senhor Jesus. Agora imagina você, irmão, se você come arroz, feijão e bife. Arroz, feijão e bife todo dia é uma delícia, pessoal. Só que todo dia você enjoa. Então nós temos que buscar a Deus em nome do Senhor Jesus. Deus, me dá mais material para mim. Meu Deus, em nome de Jesus, me dá mais direção, me dá mais sabedoria, comosão, inteligência, discernimento, em nome do Senhor Jesus. Se você se prepara, você vai ser colocado em lugares altos. Depende da sua preparação, né? Nós vimos aqui, pessoal, na semana passada, sobre a diferença, né? Você vê que o Moisés e o Arão, eles eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Por que o rosto de Moisés resplandecia e o de Arão não? Ah, pastor, porque o Moisés foi no monte, ele era profeta, e o Arão, ele era o sacerdote. O Arão era levita, era da tribo, né? Por que ele não dispôs aí também? É a sua entrega. Quanto mais você entrega, quanto mais você dá a Deus, mais Ele devolve para você, mais você vai ter da glória de Deus, da bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Capítulo 37, vamos lá. Capítulo 37, versículo de número 1. Olha o que diz aqui o capítulo 37. E fez também o Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, a sua altura de 1 côvado e meio, e cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouros ao redor. Então acontece, irmãos, que a arca de Deus era sinônimo, era símbolo da presença de Deus. O Bezalel, Deus deu sabedoria, ele fez aquela arca, né? Onde teve alguns objetos que foram colocados dentro da arca. A Bíblia fala que a vara de Arão foi colocada dentro da arca, né? A Bíblia fala que foi colocado lá, o maná do céu foi colocado dentro da arca, dentro de outras coisas, né? Então ele fez a arca de Deus, né? Agora foi feito, era sinal que Deus estava presente. Nas batalhas que eles iam travar, que eles iam lutar, eles levavam a arca de Deus, era símbolo como Deus estivesse com eles no meio da batalha. No capítulo 39, passa 2 páginas para frente, no versículo 33, capítulo 39, versículo 33, diz assim, ó: depois trouxera Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, né? Trouxeram tudo para Moisés. Para quê, irmãos? Para aprovação.
para ver se estava de acordo com o que o Deus tinha ditado para ele, o modelo, para ver se Deus estava feliz com o que eles fizeram. Às vezes nós fazemos de qualquer jeito e falamos: não, Deus, resolve aí, tá bom do jeito que está. Não, é de acordo com o agrado do Senhor, né? Fala: meu Deus, eu não quero oferecer para o Senhor nada mental, nada mecânico, nada religioso, nada dogmático ou fanático. Eu quero oferecer para o Senhor que é de coração, quero oferecer para o Senhor aquilo que é puro, né, em nome do Senhor Jesus. Versículo 42 e 43: conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito como o Senhor ordenara. Assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Então veja, irmãos, que eles não fizeram conforme a ideia deles. Existem pessoas que é difícil você liderá-las. Por quê? Porque são pessoas teimosas, são pessoas que não aceitam outra coisa que não seja aquilo que elas almejam. Se não for do meu jeito, acabou. Se não for do jeito que eu quero, não vai ser. Então tem pessoas tinhosas dessa maneira. Mas houve um mover de Deus, que a Bíblia fala: conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Eles não mudaram uma vírgula, um tio nem nada. Versículo 43: viu, pois, Moisés toda a obra, ele aprovou, e eis que a tinha feito como o Senhor ordenara, assim fizeram. Então Moisés os abençoou. Então, quando você faz a coisa certa, irmãos, Deus abençoa em nome do Senhor Jesus. Existem pessoas que estão na igreja, irmãos, que elas vão dando algumas concessões para elas mesmas, elas vão concedendo alguma coisa que Deus não concedeu, e não é assim que funciona, né? A Bíblia diz no livro de Gálatas, né? Ainda que venha um anjo do céu e anuncia outro evangelho além daquele que está posto, que está colocado, ele seja anátema, seja amaldiçoado. Então a pessoa não acha que um pouquinho eu posso, acho que uma coisinha eu vou fazer. Não é assim que funciona, né? Nós vamos dando concessão, concedendo coisas que Deus não nos concedeu para nós. No capítulo 40, na sequência, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com véu. Então, irmãos, essa arca era para ser removida, né? Foi no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás a arca da tenda da congregação, e aí tinha que cobrir essa arca quando ela fosse transportada, né? Ela era transportada coberta, então ela não era parada. Às vezes, irmãos, tem pessoas que parou no tempo. A pessoa: não, pastor, eu já incendiei, agora já pagou. Não, pastor, eu já fiz muito, agora outro tem que fazer. Às vezes eu vejo até no meio dos meus obreiros um saudosismo. Olha, 10 anos atrás, como é que nós éramos? Aí estão os gordão, né? Estão os cabelo preto, hoje está tudo cabelo branco, hoje alguns estão mais magrinhos, outros estão mais gordinhos. Aí falou: olha quanto era aqui o nosso grupo do jovem, e dessa forma, não é recado não, mas é até uma crítica construtiva. A pessoa parou no tempo, viveu no passado. Foi bom aquela época? Foi, mas agora tem que ser melhor, em nome do Senhor Jesus. Mas não tem sido. Às vezes é porque você não tem feito ser, né? Você tem que estar junto em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz: aquele que não se ajunta, ele se espalha. Se ajunta mais, incentiva em nome do Senhor Jesus, né? Às vezes a pessoa é incapaz de receber, de dar um elogio. Não que nós precisamos massagear o ego, não que precisamos ser elogiados, não, mas se você é capaz de dar um elogio, você é capaz de receber, incapaz também de receber, porque a Bíblia diz: aquele que planta, ele colhe. Então nós temos que plantar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu entrei na igreja em 89, aí tinha aqueles hinos que nós cantávamos naquela época, que era a opção daquela época. Glória a Deus para aqueles hinos, e alguns nós cantamos até o dia de hoje.
mas o tempo vai renovando, e a gente tem que estar renovando as nossas canções também, né? Em nome do Senhor Jesus. Existem pessoas, irmãos, que se consagra, que sobe no monte, que ora a Deus, pede a Deus uma canção para louvar o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então nós devemos fazer isso, em nome do Senhor Jesus, nos consagrar, nos dedicar mais. Às vezes você não sabe quantas vezes o pastor orou para estar aqui entregando o recado de Deus. A Bíblia Sagrada diz, né, que eu não sou o dono da mensagem, eu sou apenas o mensageiro. Eu costumo dizer que eu prego, mas quem fala é o Senhor, né? Então às vezes tem gente que não aceita ser mexido. Você fala, nossa, é igual o pastor, tirou ele de uma igreja e fala, isso aqui era minha princesinha. Aí ele vai para outro lugar e fica triste, né? Como se aquele lugar fosse inferior aonde ele saiu. Perdão. Então, tem que colocar o coração. Eis-nos aqui, Deus falou assim, ó, a arca, né, o tabernáculo, ele tem que ser removido de tempo em tempo. Versículo 17. Assim, no primeiro mês, no segundo ano, ao primeiro dia do mês, foi levantada a arca do tabernáculo. Ou seja, a Bíblia fala no primeiro ano, versículo 2. Agora no versículo 17 fala no segundo ano. De ano em ano, irmãos, ela tinha que ser removida, né, de lugar. Versículo 19. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés, né? Então, como Deus ordenou, eles fizeram. Aí no versículo 34 diz assim, ó: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Irmãos, quando deixou pronto, irmãos, Deus derramou a nuvem, derramou a glória, irmãos, que encheu aquele lugar. Ninguém conseguia entrar lá. Isso era sinal da aprovação de Deus. Era sinal que Deus estava feliz com o que eles estavam fazendo. Versículo 35. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. É sinal que Deus estava aprovando. Nem Moisés podia entrar lá dentro, né? Nós temos que falar, meu Deus, eu quero a glória do Senhor enchendo meu coração. Hoje, esse aqui que você está vendo é a nossa campanha, mas nós não precisamos construir mais tabernáculo humano. Hoje a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Jesus disse isso. Então, irmãos, a glória de Deus, a nuvem de Deus tem que estar enchendo o nosso coração. Se a nuvem de Deus, se a glória de Deus está enchendo o seu coração, não sobra espaço para reclamação, não sobra espaço para murmuração, não sobra espaço, irmãos, para o pecado, né? Porque a glória de Deus está enchendo. Versículo 36. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. A partir daquele momento, irmãos, Deus começou a dirigir eles. Eles começaram a ser dirigidos por Deus. A nuvem estava dentro do tabernáculo, a nuvem iam e eles seguiam aquela nuvem, né? E aí diz aqui, irmãos, é para Deus dar direção para você. Aí diz aqui o versículo 38. Portanto, a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então, olha só, irmãos, o deserto, irmãos, graus, é muito quente, né? O deserto, a pessoa pode até morrer, ela pode ter insolação, ela pode ter uma série de problemas na sua saúde, né? Até vitamina D em excesso, né, do sol. E aí Deus fazia aquela sombra, a nuvem fazia sombra para que eles pudessem andar durante o dia. E à noite, pastor, a temperatura cai bruscamente a graus abaixo de zero no deserto. Deus, aquela nuvem que absorveu o sol para fazer sombra para eles, ela liberava de madrugada calor para esquentar aquele povo. Você vê, irmãos, que aquele povo não bebia água, salvo engano, 3 vezes só que tomou a água lá no deserto, só quando eles tinham pecado. Como que Deus fazia? Deus sustentava eles. Ele é Deus, irmãos, Ele quer
sustentar você no nome do Senhor Jesus. Ele quer fazer a obra na sua vida, porque Ele é Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém? Daqui a pouco nós vamos passar aqui em nome do Senhor Jesus. Agora eu vou pedir que, sentado mesmo, irmãos, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos nos preparar para participar da Santa Ceia do Senhor em nome de Jesus. Feche os seus olhos.